livro Zero, do escritor Douglas Salomão, apresenta para o leitor a poesia visual, uma mistura de desenho, palavras e arte. Ele também é autor do livro Um Enlace de Três, resultado de sua dissertação de mestrado sobre poesia visual. O trabalho de Douglas continua no doutorado e em um novo projeto de livro, programado para 2015. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje nós vamos falar sobre poesia, e poesia de um jeito diferente, poesia visual. Aqui no nosso estúdio está o escritor Douglas Salomão. Douglas, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Gabi. Estou adorando estar aqui com você para discutir, bater um papo sobre poesia visual, visualidades, envolvendo aí esse espaço da página do livro. Que é uma poesia feita de um jeito diferente, né? Douglas, a gente está com 2 livros seus aqui, né? Um livro é o Zero, um livro autoral de poemas visuais, né? Como você chama, e um livro que é resultado do seu trabalho de mestrado. Para começar, antes da gente falar dos livros, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tipo de poesia, para o pessoal de casa, de repente, que nunca ouviu falar, entender direitinho. O que seria essa poesia visual? Bom, poesia visual é aquele tipo de poesia que junta o espaço da página, Então, nesse espaço vai ser trabalhado o quê? O texto, porém, de uma maneira em que seus signos, suas letras também ganhem significação. Então, há uma espécie de junção dessas duas áreas, O que está sendo escrito, mas também de que maneira isso está sendo apresentado, distribuído ali nesse espaço ou num determinado suporte que se quer fazer o trabalho. E você trabalha especificamente com poesia visual? Não necessariamente. Eu tenho no Zero, por exemplo, há textos mais tradicionais, no modo como são apresentados, mas eu gosto bastante dessa brincadeira ali de estar embaralhando um pouco essas dimensões aí mais tradicionais, Então tem textos ali que, em princípio, você olha e pode falar como um amigo falou assim, nossa, esse é mais normalzinho, Mas, na verdade, às vezes, a diagramação dele tem uma pegada ali de visualidade que, enfim, que é o resultado aí desses processos, dessas experiências que eu ando buscando há algum tempo. E esse tipo de poesia, vamos dizer assim, é uma poesia que está ganhando espaço, o Douglas, agora? Eu acho que sim, porque se a gente pensar, os nomes, as palavras, hoje com as tecnologias, você pode, por exemplo, num determinado suporte aí, trabalhar com a palavra em movimento, Mas ainda que você não tenha vamos dizer, esse recurso do movimento, se a gente pensar os outdoors, os cartazes, a poesia visual dialoga bastante com isso também, Com a questão da publicidade, do jornalismo, do jornal impresso, dependendo do tamanho da fonte que você usa, que fonte é essa que está sendo usada, é uma fonte mais limpa, sem serifas, é uma fonte mais rebuscada. Isso tudo tem a ver com o que quer ser dito ali, qual é o sentido, ou se aquilo está ali dessa maneira, está provocando algum significado, Então, assim, nada seria de graça, aleatório, O que está ali sendo apresentado vai significar alguma coisa. Então é uma poesia que ela vai para além do livro, assim, do suporte do livro. Ela ultrapassa esse espaço do livro, Inclusive, no Zero, há 2 trabalhos que estão ali, nesse limite da página,
mas eles foram resultaram de uma exposição que eu fiz. Então, o tamanho real desse poema que está ali, ele era, sei lá, do tamanho do pé direito da galeria, né? Então, isso também mexe com o ponto, vamos dizer assim, a distância que o leitor tem que se colocar para ler esse trabalho, né? Num determinado trabalho que as fontes, cada letra era desse tamanho mais ou menos, se ele estivesse muito perto da parede, ele não conseguiria ler, ele só ia ver a imagem da letra. Ele se distanciando, ele consegue ler esse todo. Nesse Então, caso específico, foi um trabalho então que foi pensado para esse espaço. para esse espaço. E Né? você adaptou depois para o livro. Exatamente, eu fiz uma adaptação, né, e apresento no livro. Então, por exemplo, no livro, eu não perco ali vamos dizer assim, não perco muito o discurso, mas eu perco esse efeito da escala que também poderia gerar algum outro tipo de significação para esse espectador leitor que está tendo essa experiência com o objeto artístico. Então, esse tipo de poesia, ele talvez exige um pouco mais do leitor também? Eu acho que ele provoca o leitor. Provoca um pouco Eu mais. acho que ele provoca um pouco mais o leitor, e às vezes via humor, né? Normalmente é assim, ou tem sei lá, tem um certo impacto no sentido de que é isso, né? Isso é poesia, né? Isso é um texto, como que eu vou lidar com esse objeto ali, né, de palavras? Então, acaba acionando nas pessoas uma espécie de desejo, de desafio a tentar descobrir um pouco mais daquilo que está ali na página do livro, que está num cartaz, que está, sei lá, na TV, né? Dependendo do lugar que isso for veiculado, né? Você chegou a ter esse tipo de questionamento com os leitores do livro? Alguém que fez algum questionamento com relação a esse formato diferente? Esse questionamento que o leitor chegou até mim, assim, para um perguntar? leitor do livro, ou mesmo alguém que visitou a exposição, Aham. né, em que estava o seu trabalho. Você chegou a perceber esse questionamento diretamente Não, eu dos leitores? percebi, tem um poema do Zero que é muito interessante, eu gostaria até de Claro. mostrar aqui, que, deixa eu ver, ah, é um poema que também fez parte de uma exposição, eu tinha até deixado marcado. Ele é assim, são 2 versos, né? Meus olhos olham para as coisas sem minha permissão. Aí, se você Deixa eu quiser dar uma mostrar olhadinha, aqui, ó. esse poema, na verdade, ele fez parte, eu concebi a partir de um convite para participar de uma exposição em que o título da exposição era Outdoor. E aí eu pensei o seguinte, por que não ir no óbvio, direto, porque eu posso ter um resultado interessante disso. Então, o que eu fiz? Eu apresentei esse poema num outdoor. Né? Na época, esse outdoor ficava localizado ali na Rua da Lama. Né? Hoje tem um prédio nesse lugar. E foi muito interessante o resultado disso, porque era um lugar que tinha um trânsito absurdo de estudantes, de jovens, universitários, mas também de moradores dos bairros ali próximos, de Jardim da Penha, dos bairros próximos e tal. Então, eu tive, por exemplo, perguntas assim, nossa, você está tão religioso, isso me fez lembrar uma passagem da Bíblia. Ou depois, nossa, Douglas, uma outra pessoa, interessantíssimo, você está fazendo uma homenagem a alguma mulher? Ou o contrário disso, nossa, você brigou com alguém? Então, tinha coisas absolutamente assim que eu não esperava. É a interpretação de cada um também, E, na né? verdade, o que eu estava provocando ali com esse texto, né? Meus olhos olham para as coisas sem minha permissão. Eu pensei em questionar justamente a nossa situação,
em relação às informações que nos Tanta atingem, informação, né? né, nesse espaço urbano, né, onde você está tem informação. E às vezes não é possível dar conta disso. E você é atravessado por aquilo. Né? Então foi essa brincadeira, mas daí surgiu um bocado de coisa. Né? Aí foi bastante interessante nesse sentido. Já que a gente já começou a Ah. falar do livro, queria saber um pouquinho como foi essa experiência. Primeira coisa, como surgiu o projeto, assim, de publicar suas poesias? Do livro, olha, para eu falar do projeto do livro, eu teria que voltar e contar um pouquinho da minha história Vamos lá. até chegar no livro. Vamos lá. Então, como é que foi isso, assim? Porque o livro, eu vou tentar resumir, o livro surge a partir do momento em que eu percebi que eu tinha uma determinada quantidade ali de textos, né? E que isso, de alguma forma, criava um todo ali, tinha uma certa coerência e se sustentava, né? Então eu falei assim, beleza, uma hora, quando tiver uma oportunidade, enfim, eu vou publicar. Mas como que foi até chegar a esses textos, né? Minha história é que eu sempre desenhei, né? Desde muito cedo, sempre trabalhei, gostei de desenhar, gostava de brincar na rua, de soltar pipa, de carrinho de rolimã e tal, mas nesse momento em que eu estava em casa, após fazer lá as atividades do colégio e tal, e também brincava dentro de casa, mas quando sobrava algum tempo, tinha coisa de ficar riscando, né? Desenhava e tal. Eu lembro que eu recebia muito papel de rascunho, e eu acho isso interessante, a questão do rascunho, né? Porque você vai interferir em cima de algo que já tem uma imagem, né? Mas eu jamais me dava conta disso. Hoje eu consigo elaborar melhor, né? Então, desenhava e tal. E aí, enfim, fui crescendo. E aí chegou um momento em que no ensino médio, né? Eu fiz, na verdade, na antiga escola técnica, que se chamava ETEFES na época, hoje é IFES, né? E lá eu fiz um curso de edificações. Então eu fui para uma área de engenharia, que era física e matemática, eu gosto, eu era super fera assim, em matemática, ainda gosto um pouco, mas o texto, a imagem sempre me acompanhava e o texto começou a chegar nesse momento. Então, primeiro veio a questão do desenho, a questão da imagem, Sempre, depois o texto. Exatamente. E eu desenvolvi alguns trabalhos assim em casa, mas isso nunca, jamais tinha saído do meu quarto, né? Isso ficava comigo nas minhas coisas, nas minhas pastas e tal. E aí, até que eu fui conhecendo algumas pessoas e acabei participando de exposições, né? Exposições coletivas de arte. Essa outdoor que eu te falei, essa exposição outdoor, foi numa dessas modalidades, era organizada até pelo Lando, do Centro de Artes da UFES. E aí, nessas exposições, então, eu tive a oportunidade de expor um pouco mais, assim, meu trabalho. E isso foi acontecendo de uma maneira muito natural. Paralelo a esse movimento, eu comecei a me interessar também por algumas questões de filosofia, né, da arte mesmo, de literatura, algumas coisas de psicanálise e tal, e fui lendo. Participava de grupos de estudo, trocava ideias, né? Eu tive a sorte de ter muitas pessoas legais, assim, com quem conversar sobre isso, né? Então a troca foi muito interessante, né? Música, a gente falava sobre isso e tal. Então, chegou um momento que eu comecei a inserir nos meus desenhos palavras e tal. Uma vez, antes um pouquinho disso, eu fiz uma oficina na Fafi, né? Eu lembro que eu fazia um estágio na CST na época, o estágio do curso de edificações, eu trabalhava numa obra, e eu saía desse estágio 2 vezes por semana e ia para esse curso na Fafi. Se chamava Consumo da Arte, era o nome da oficina. Ela foi ministrada pela Fátima Nader, que é uma artista plástica daqui de Vitória. E eu me lembro que eu desenhava muita mandala nessa época, várias mandalas assim. E mandala é um desenho
bem fechadinho, né? Ele é meio rebuscado, mas é um círculo que circula outro círculo e por aí vai. E eu me lembro que eu adorava, eu tinha tanta segurança daqueles trabalhos, mas a Fátima falou assim para mim, você precisa abrir o seu texto, abrir o seu desenho, olha o ato falho, abrir o seu desenho. E eu recebi aquilo assim, como abrir um desenho, né? E aí fui fazendo experiências, a gente pintava, desenhava lá, né, nesse curso. E eu lembro que eu fiz um trabalho lá, bastante solto, bastante gestual no papel, que nem era um assim, que ele nem em princípio me comoveu. Disse, não, legal, fiz esse trabalho e tal. E ela me chamou a atenção para essa questão do gesto, né, e tal. É muito significativo, porque a partir daí coincide, então, o momento em que eu começo a trazer palavras para dentro dos meus desenhos. Douglas, eu vou querer saber, depois do intervalo, que a gente Tá. vai fazer um breve intervalo, como que desse ponto saiu uma publicação. Ótimo, vai ser Tá perfeito. Bom? Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje nós estamos falando sobre poesia, mas de uma poesia diferente, uma poesia visual. Aqui no nosso estúdio está o escritor Douglas Salomão. Douglas, nós falamos um pouquinho sobre como isso surgiu, né? Essa questão da poesia, você comentou no primeiro bloco que na verdade começou com o desenho, né? Mais com a questão visual, inclusive você estudava uma área diferente, né? Uma área meio relacionada aí com engenharia e tudo. Eu queria saber como que isso se transformou de fato num projeto de livro, né? Você comentou que fez umas oficinas relacionadas também com arte e tudo. Isso, eu fiz algumas oficinas relacionadas com arte e fiz alguns grupos de estudo em que aí a gente tinha que ler mesmo, né, textos e tal, e discutir, debater isso depois. Eu sempre investi numa espécie de capacitação teórica, né? Mas de uma forma muito natural, porque eu gostava, eu queria conhecer um pouco mais, quero sempre conhecer mais as coisas. Então eu ficava antenado ali, tentando apreender essas informações. E isso que eu ia recebendo, eu de alguma forma tinha que devolver, né? E aí isso era devolvido o quê? Para esses trabalhos, né? Através da arte mesmo, né? Então, você estava me perguntando sobre como que foi essa mudança, né? Como que eu cheguei no livro, né? Então, a partir dessas oficinas, aí eu estava falando dessa oficina da Fafi e tal, eu comecei a incorporar palavra dentro dos meus desenhos. E ela veio através, eu tinha te falado do gesto, né? Essa palavra, ela era desenhada, pintada, vamos dizer, né? As palavras eram pintadas ali. Não tinha ainda, num primeiro momento foi assim. Depois que o caligráfico, né? O gestual mesmo, que aí eu estou me assumindo como aquele que faz a escrita, né? Isso veio um pouquinho depois, né? Então é interessante que ela vem pelo desenho antes. Aí depois comecei a escrever e às vezes fazia gestos escritos no suporte, mas que não significavam nada absolutamente, né? Era uma espécie de embrião de alguma coisa que queria aparecer. Mas aí também tem a história lá do computador, né, e tal. E aí eu tomei essa coragem de começar a pensar um pouco nesse suporte aí de editor de texto. Aí comecei a escrever algumas coisas e começou a funcionar muito bem, porque eu escrevia e sempre pensava também em como que esse texto poderia funcionar para além da página ali, né? Esse texto ele pode ser apresentado de uma outra maneira enquanto um objeto de arte. E eu consegui fazer muitos trabalhos a partir daí, né? A capa, por exemplo, do Zero,
é um trabalho que foi feito sobre cubos de acrílico, né? Então tinha uma brincadeira aí com a transparência, né? Então sempre eu tentava ver que forma que eu poderia chegar aí para resolver isso enquanto objeto. Só que para um livro a gente tem o quê? Você tem folha de papel num determinado tamanho e é isso que se tem, Eu ia te né? perguntar justamente isso, se o formato do livro não limita um pouco. Então, eu acho que sim, que limita, mas na medida em que você vai brincando, né, vai trabalhando com isso, vai investindo ali, experimentando, né, o tempo todo, porque isso é trabalho mesmo, não é aquela coisa, nossa, uma luz baixou aqui, eu criei este texto. Isso não existe, né? Eu acho que pode até existir essa questão, né? Da inspiração, Mas né? assim, pelo menos comigo, as coisas resultam a partir de muito trabalho mesmo. Até aquilo que parece vir ao acaso, eu acho que você só consegue chegar nesse acaso porque você vem arriscando tantas coisas antes, que aí tem uma hora que você acerta, né? E aí sim, consegui aqui, mas tem todo Uma uma caminhada. caminhada para chegar nisso. Então, o livro está ali e você acaba se familiarizando, né, com essa dimensão ali da página e tal, e tenta também quebrar, né, ressignificar esse espaço. Então, foi assim, eu comecei a escrever alguns textos, é, é, parte deles, como eu te falei, resultou de trabalhos que eu fiz para serem apresentados, que não num livro, mas sim numa galeria, numa parede e tal, mas eu consegui juntar todo esse material e que compusesse esse todo, né? E que resultou no zero. Foi assim. E a publicação foi pela Foi Secult, não é pela isso? Secult. Secretaria de Estado da Cultura. Se não estou enganado, foi o primeiro edital de publicação de obras literárias, né? Eu mandei na época, fui contemplado, né, junto com mais 4 pessoas. Então, 5 livros foram publicados naquele ano, né? E daí começou, aí o zero se concretizou. Hoje o Zero é um livro que está sendo indicado pelo vestibular da UFES, caiu no concurso anterior, também no ano passado, e vai cair no próximo, né? E aproveitando, falando de premiação, e esse ano eu fui contemplado num edital também de publicação de obras literárias, na categoria de poesia e textos híbridos, né? Na Então, mesma linha, poesia visual. exatamente. Aí está vindo um trabalho aí, né, um pouco mais sedimentado agora, né? São outras experiências, mas sempre assim, dialogando com essa questão da visualidade. Então quer dizer que vem novidade por aí. Vem novidade, tá? Vai chegar aí o próximo livro depois do zero. Eu aproveito, Douglas, já deixa o convite. Você volta para mostrar para a gente a Volto, novidade. claro que eu volto. Agora eu queria conversar um pouquinho sobre o seu segundo livro, que é, na verdade, uma experiência diferente, né? Tem a ver com a sua caminhada acadêmica. Conta um pouquinho como é que foi isso. Então, aí esse livro aqui, que é o É esse daqui. Deixa eu Um mostrar. Enlace de Três, Augusto de Campos, Ana Cristina César e Arnaldo Antunes, À Luz da Visualidade. É o resultado do seu trabalho de mestrado, não é isso? Esse livro resultou da minha pesquisa de mestrado, que envolvia a visualidade em textos poéticos, né? Mas visualidade, né, o texto visual é um tipo de texto que existe há mais de 2000 anos, né? Desde a Grécia Antiga, você encontra assim, registros de experiências com o texto em que havia uma preocupação de, para além do que está sendo escrito, né, junto com aquilo que está sendo escrito, vem também a preocupação de como apresentar isso. Então, era o texto em forma de coisas, né? Isso tem uma classificação, né, aí no setor literário que significa, isso se chama caligrama, né? Poesia em forma de coisa. Um resumo do resumo seria isso, né? Então, enfim,
pesquisando essas formas de se fazer poesia, né? Essas categorias, essas coisas, eu me interesso muito, né? Pelas experiências assim, de alguns poetas que a gente tem aqui no Brasil, né? Então eu fui aí e precisei fazer um recorte, né? Então eu selecionei o Augusto de Campos, que é lá um dos idealizadores da poesia concreta, junto com o Décio Pignatari. Isso está localizado mais ou menos na década de 50. Peguei uma poeta sensacional, sofisticada, que é a Ana Cristina César, e tentei deixar aí um intervalo entre um poeta e outro de mais ou menos 2 décadas, mais ou menos, 3, e aí pego o Arnaldo Antunes, que vem produzindo aí já no final dos anos 90 para cá, né? Então, esse livro resulta disso, né? Nele eu estou abordando, eu faço uma espécie de panorama, né? Apresento um panorama da poesia visual, como que isso surgiu, como que foram essas experiências aqui no Brasil, aí mostro alguns poemas desses poetas, né? E é isso, assim, passo pela década de 70 com as experiências das revistas gráficas, né, revistas de invenção, da poesia marginal. Aí chego no Arnaldo Antunes, que tem uma pegada aí que dialoga com a poesia concreta, mas é importante lembrar que o Arnaldo está num tempo localizado aí cerca de 4 décadas depois, né, desse movimento lá que foi a poesia concreta. Então a gente poderia dizer que ele é um poeta que se vale desses recursos visuais, mas muita gente o chama de poeta concreto, mas eu acho que seria um pouco equivocado, né? Porque a gente está nesse tempo sendo afetado por coisas de agora, novas tecnologias, né? Então tudo vai mudando com essa passagem mesmo, né? E você continua esse estudo, não é isso? Continua esse estudo. Após o mestrado, enfim, eu acabei passando lá, fiquei 1 ano, dei um intervalo de 1 ano e ingressei no doutorado agora. Aí, no doutorado, eu estou estudando experiências literárias do Arnaldo Antunes, né? Então, eu estou me dedicando especificamente à obra do Arnaldo Antunes. A obra dele. Exatamente. E, de alguma maneira, esse estudo acadêmico influencia a sua forma de fazer poesia, de pensar esse tipo de poesia? Olha, você sabe que sempre influencia, né? Na medida em que você vai pesquisando, vai descobrindo formas até então que eram desconhecidas por você, né? Aí estou falando da experiência individual mesmo, né? É sempre uma surpresa e a gente sempre tenta dialogar com isso, né? E você tenta ultrapassar isso. E como que eu poderia brincar com isso, mas ter a minha assinatura nisso, né? Qual que seria o gesto ali meu disso, né? Eu vou repetir algumas coisas, beleza, mas essa repetição, ela tem que ter um motivo bastante singular, né? Então, tem essa preocupação de sempre ir construindo um trabalho que seja, sobretudo, verdadeiro para mim, né? Então, a influência, ela é óbvia, assim, a gente tem influência dos nossos antecessores, né? Se você não, por exemplo, e ainda que você não assuma isso, pode ser que aconteça ali de um nome não aparecer ali quando você está falando, esse vazio que fica também está significando alguma coisa, né? Então, é bastante interessante. Douglas, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa. O nosso programa chegou ao fim, mas assunto é o que não falta. Quero agradecer a sua presença e reforçar o nosso convite, né? Quando o seu novo livro estiver aí já publicado, que você retorne para contar novidades para a gente conversar mais. Ótimo, pode contar comigo, estarei aqui para apresentar o próximo trabalho. Tá ótimo, Tá obrigada. Bom. Valeu. Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvales.es@gmail.com. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação aqui na TV Ales, o seu canal cidadão.